Sabe quando a gente está diante de uma decisão importante e fica aquela dúvida no ar: será que isso é mesmo a voz de Deus? Ou será que é só o nosso coração querendo muito uma coisa? Pois é sobre essa linha tênue que a gente vai conversar hoje. Essa pergunta aparece o tempo todo, né? Na hora de começar um relacionamento, de pensar uma mudança de carreira, ou até numa compra grande. Como é que a gente sabe o que é direção de verdade e o que é só a nossa vontade falando mais alto? Para a gente mergulhar nisso, nosso caminho hoje vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos tentar separar o que é voz de Deus do eco dos nossos desejos. Depois, vamos buscar um princípio lá atrás, na ordem saia da tua terra. Em seguida, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, olhando para as nossas zonas de conforto. E por fim, vamos ver o perigo que é esconder um talento. Vamos lá! Então, para começar, vamos falar de um hábito que, olha, é super comum. Aquela mania que a gente tem de querer tanto uma coisa que acabamos colocando uma etiqueta de vontade de Deus nos nossos próprios planos. Quem nunca ouviu uma história assim, né? A pessoa se apaixona e, para dar um jeitinho de encaixar aquilo, cria uma desculpa espiritual. De repente, o relacionamento vira uma missão divina, quando no fundo pode ser só uma paixão tentando se justificar. E isso vale para tudo, até para as coisas materiais. Às vezes, a gente deseja tanto algo, tipo uma TV nova, que qualquer coisinha vira sinal. Um arrepio na loja já vira confirmação dos céus. E o resultado, muitas vezes, é uma dívida que Deus com certeza não planejou. Então, o ponto central é este aqui. O problema não é querer as coisas, o problema é a gente projetar o que a gente quer e dizer que foi Deus quem falou. É um jeito muito sutil de enganar a nós mesmos para seguir nossos impulsos sem sentir culpa. Certo. Agora vamos para a segunda parte. Vamos ver como um princípio de milhares de anos atrás pode iluminar essa nossa confusão. A chave está numa frase que ecoa pela história: saia da tua terra. Para a gente entender o peso dessa ordem, a gente precisa voltar no tempo. Terra e parentela não era só um lugar no mapa. Era tudo. Era a segurança da família, a identidade de um povo, o sustento. Era literalmente a maior zona de conforto que alguém podia ter. E o que é impressionante é a consistência disso. Dá uma olhada. A gente tem o chamado de Abraão e quase 450 anos depois, um convite bem parecido para um homem chamado Robabe. O tempo passou, mas a essência do que Deus estava pedindo continuou a mesma. E aqui fica muito claro esse princípio. Para Abraão, a ordem foi saia do seu conforto. Já para Joabe, que estava longe de casa, a ordem foi não volte para lá. Percebe? Nos dois casos, a direção era sempre para longe do que era seguro, do que era familiar. Resumindo a história, a palavra de Deus, nesses momentos cruciais, não veio para deixar eles mais confortáveis. Pelo contrário, veio para desafiá-los a sair. Era um chamado para o desconhecido, para um lugar de total dependência. Ok, vamos trazer essa conversa para a nossa realidade agora, na terceira parte. O que seria essa terra e parentela hoje em dia? Quais são as nossas zonas de conforto modernas? A gente pode pensar nisso em 3 grandes áreas, basicamente: a física, a emocional e a espiritual. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. Bom, a zona de conforto física é a mais óbvia. É aquela vontade de ficar no sofá ao invés de ir para a comunidade, de pegar o controle remoto em vez de servir alguém. É quando o conforto da nossa casa acaba virando uma muralha que nos isola. Aí tem a emocional, que é bem mais sutil. É o medo de se decepcionar, que nos faz evitar relacionamentos mais profundos. É aquele pensamento, melhor não me envolver muito para não me machucar. Só que essa proteção toda acaba nos impedindo de crescer e de viver em comunhão de verdade. E por fim, a zona de conforto espiritual, que talvez seja a mais perigosa. É a fé de espectador, aquela que só consome, mas não faz nada. É ir ao culto só para receber, mas sem o compromisso de orar, ler a Bíblia e servir durante a semana. É como terceirizar a nossa vida espiritual. E isso nos leva a uma verdade fundamental, sabe? A voz de Deus raramente vem para nos deixar onde estamos. Geralmente ela é um confronto, não um conforto. O objetivo não é nos agradar, é nos transformar. E toda transformação exige sair do lugar. E na nossa última parte, vamos ver as consequências de escolher ficar nesse lugarzinho confortável. Uma parábola bem conhecida nos dá um alerta bem sério sobre isso. Na parábola dos talentos, um dos servos recebe um talento. Mas, com medo, ele toma a decisão que parece mais segura. Ele cava um buraco e esconde o que recebeu. Ele escolhe não fazer nada, se preservar. Ele escolhe a zona de conforto. E o que a parábola nos ensina? Que nesse lugar seguro, nada acontece.
Onde não tem risco, não tem desafio. Sem desafio, não tem desenvolvimento. Sem desenvolvimento, não tem crescimento. E no fim das contas, não tem a recompensa do mestre. A conclusão da história é bem dura. O servo que não quis se arriscar, que preferiu a segurança de um buraco no chão, é chamado de mau e negligente. A escolha dele pela zona de conforto teve uma consequência eterna e bem séria. E tudo isso nos traz a reflexão final, que é uma pergunta bem pessoal. Qual é a sua terra e parentela? Qual é a sua zona de conforto, seja ela física, emocional ou espiritual, que talvez a voz de Deus esteja te chamando para abandonar hoje?